Nós íamos conversando, trocarmos ideia em alguma coisa que tem alguma dúvida, mas que ela vai chegar, vai. Ela tinha uma reunião às 6 horas aqui na AME e até agora não conseguiu chegar. Mas que ela vem, tá bom? Pedir um pouquinho de paciência para nós. Então, se nós vamos trocar umas ideias sobre o que já foi feito, sobre a psicografia que nós vimos na aula anterior. Vamos falar um pouquinho aqui, que seria a aula de hoje, eu acredito, a psicofonia. Vamos começar alguma coisa, senão nós vamos ficar aqui perdendo tempo, e o tempo para nós aqui na matéria é importantíssimo. O que fizermos no tempo será cobrado quando nós chegarmos de volta, não é verdade? Então, se estamos numa casa espírita e aqui vieram para aprender um pouquinho, vamos começar mexendo em alguma coisa. Então vamos, aproveitando o próprio livro, vamos falar um pouquinho sobre a psicografia, seguindo o roteiro do livro. A psicografia também, ela é conhecida como psicografia, nós falamos semana passada. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a psicofonia. Ela é conhecida também como incorporação. O médium está incorporado, o médium está transmitindo mensagens psicofônicas. Como eu próprio acabei de dizer, ele está transmitindo mensagens através do seu aparelho fonador, através da sua laringe. E como é que isso é feito? A semelhança da psicografia que eu falei semana passada, o médium ele pode fazer uma psicografia intuitiva, que é o que nós normalmente conhecemos, ou então uma psicografia que ele está completamente alheio a tudo que acontece. Mas eu pessoalmente, mais falando agora, nesses meus anos todos de lida espírita, eu não conheci nenhum médium inconsciente, realmente que desliga, entra no estado sonambúlico e traz a sua mensagem. Algum de vocês aqui presente conheceu algum? Estado sonambúlico? Conheceu, Guilherme? Deve dar um alô, dar uma ideia como é que funciona aí para o pessoal? Olha, vai, é o seguinte. Deixa eu te levar o microfone aí. Há muitos anos atrás, eu frequentava um trabalho que era junto com o pessoal da televisão Tupi. Sim. Naquela época, então, a televisão estava aparecendo ainda, então tinha o rádio de gás, então o carro todinho aqui. E tinha um trabalho na residência do doutor. E me convidou, sabendo que tinha família minha espírita e tal, eu queria participar das reuniões. Eu comecei a participar. E no primeiro contato, então eu fiquei sabendo, ainda não estava frequentando a mesa, mas tinha auditório dentro da casa, né? Não estava participando na mesa, mas está dando o trabalho em si. E eu observei então que no início do trabalho, esse médium incorporava um hindu. Esse hindu fazia a saudação todo dia. E ao mesmo tempo, após a retirada dele, lia-se o Evangelho. E aí havia um comentário geral sobre o que foi dito. A partir daí, esse médium entrava num sono profundo. Dormia. E ele se abaixava a mesa e dormia. E ele trabalhava com uma entidade médica chamada Irmão Hernando, era um médico. Sim. Então, essa entidade
chegava e pegava o corpo dele, quer dizer, então levantava, conversava com um, com o outro, mas estava sonâmbulos, estava dormindo. E após então a realização do trabalho, daí então teria história, o médico então voltava, retornava. Mas era um trabalho de 2 horas. Mas ele não tinha conhecimento absolutamente de nada do que ele falava. Nada. Tá. Sabia de nada. Ok. Bom, a doutora chegou, doutora, nós começamos a falar, não sei se o programa é psicofonia, estamos começando a falar da psicofonia inconsciente, o Guilherme deu um exemplo, é o comecinho, bem começo, né? Então a doutora agora continua, passamos para ela, tá bom? Por favor, quem tem o Fiesta MX 5045 e o Corolla Preto EQC 2214. Dirigir-se até o veículo, por favor. Boa noite a todos. Agradeço ao Maia ter começado o capítulo para mim. Como ele deve ter enfatizado, para nós termos, por exemplo, psicofonia xenoglóssica, nós precisamos de uma psicofonia consciente ou sonambúlica. Por quê? O que é a xenoglossia? Falar o quê? Idioma que a pessoa normalmente não conhece, né? Então, se foi um conhecimento, provavelmente é um conhecimento de existência anterior. Onde é que estão os arquivos? Onde é que está o arquivo daquela língua? Onde estão os arquivos? Sim, pelo espírito não há dúvida, mas em que lugar? Por exemplo, a influência do perispírito sobre o corpo físico. No corpo físico está onde? Na hipótese. Não. Quem é que é a responsável? E nós já estudamos isso, né? Quem é que é a responsável pelas lembranças de vidas passadas? Opinião. Não é hipófise, não. É epífise. Epífise, glândula da vida mental. Né? A hipófise não é, não. Então, a epífise, ela está situada naquela região mais primitiva do nosso cérebro, né? E que diz respeito ao centro encefálico alto. Então, ela é responsável por trazer à tona os arquivos do passado. Então, é preciso uma mediunidade sonambúlica, inconsciente, a fim de que esses arquivos venham à frente. Entenderam por quê? Então, quando a pessoa está falando numa linguagem que normalmente ela não utiliza, às vezes um dialeto completamente desconhecido, sem dúvida, ela não está consciente. Então, aqui no início, nós dissemos, né, deve ter sido ressaltado pelo Maida, né, que nos casos de xenoglossia são sempre os arquivos subconscientes que vêm à tona, sobrepujando a consciência propriamente dita. Não é? Ficou claro isso?
A psicofonia consciente, como é que ela se dá? Nós estudamos isso no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, a jovem Eugênia, cooperadora da Casa Espírita, onde André Luiz e Hilário faziam um curso de aperfeiçoamento sobre mediunidade, sob a tutela do assistente Aulos, é o exemplo que nós damos neste livro de psicofonia consciente. Então, vejamos a descrição do mentor quanto às características da médium. Senhora muito jovem, Eugênia é excelente órgão de transmissão de mensagem. Coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Muito bem. Ela possui uma intuição clara, alinhada à distinção moral. Tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Por que é uma vantagem ser consciente? Por que é uma vantagem? É porque o médium pode ter mais controle, né? Para que o médium seja inconsciente, ele tem um enorme desgaste, ele precisa de muita vigilância e ele precisa agir com muito equilíbrio. Por isso que os médiuns inconscientes são aqueles que dão mais trabalho no chão, né? Até que eles formatem a própria mediunidade, demora algum tempo, certo? Então, a mediunidade consciente tem esta vantagem. Tem desvantagens, né? Porque muitas vezes o espírito não pode agir com todo o seu potencial. Isso é uma desvantagem. Mas, por outro lado, a reunião corre melhor, né? E a maior parte dos médiuns é consciente, né? Já teve médico consciente ou tem? Na casa tem 2 ou 3, eu acho. Mais que isso não. A psicofonia consciente, ela ajuda a ação dos dirigentes espirituais na sessão. Porque o próprio médium, ele tem vigilância sobre a mediunidade. Ele pode recusar ou não, né? O que já tem mais dificuldade de acontecer com o médium inconsciente. Agora nós vamos ver um caso em que a Eugênia, né, está atuando como médium de psicofonia. A fronte de Eugênia, desligada do corpo físico, permanecia ligada ao cérebro da entidade comunicante por leves fios brilhantes. Era como se fosse uma devotada enfermeira cuidando de um enfermo. Através da corrente nervosa, Eugênia conservava-se informada de todas as palavras que o comunicante mentalizava e pretendia dizer. Então, esta é uma das vantagens. Como é que se dá, então, a psicofonia consciente? Você se desdobra, o seu espírito fica ao lado do corpo, a entidade toma conta dos seus implementos da fala, do sistema nervoso relativo à fala. Ele, de alguma maneira, empalma o teu sistema nervoso
por algum momento, ele é senhor de uma outra mente, de um outro cérebro, que ele vai utilizar. E aí, o que se dá? Como a médium ou o médium está deslocado, ele cedeu, de alguma forma, o seu lugar, mantém-se um fio de ligação entre o espírito do médium, que está desdobrado, e o comunicante. Estabelece-se uma corrente em que o médium tem a vantagem de saber o que o espírito vai falar antes que ele fale. Quando ele pensa, o médium já sabe o que ele vai dizer. E é por isso que o médium consciente tem facilidade de aceitar. É verdade isso? Exatamente, por isso ele não tem facilidade de aceitar. Porque ele diz, como? Sou eu que estou falando. Né? Eu estou sabendo, é meu, não é meu, do que se trata? Realmente a confusão é grande, porque o médium toma conhecimento do que o espírito vai falar antes que a fala se dê. Então ele pergunta, então isso é meu? Né? E como é que distingue, doutora, quando é da gente e quando não é? Olha, o Chico me ensinou um método. Faz 50 anos que eu sou médium psicofônico. E eu comecei quando o Chico disse, a semana que vem você vai começar. E foi outubro de 1960. Bem, o que ele me falou? Ele disse o seguinte, olha, você não pensa em nada. Nada. Procura deixar o seu cérebro parado. Parado. Vocês sabem que isso é meio impossível, não é? Mas depende de treinamento, olha. O que o médium faz uma vida inteira se não treinar? Não é? Você deixa o seu cérebro parado. E ele disse, aquilo que vier na sua cabeça você fala, não é teu. Não é teu. Porque era a maneira que ele tinha de me desinibir. Porque, como médica, eu ficava questionando tudo. Os piores no desenvolvimento são os intelectuais. E por isso que eles morrem doidos de tudo, mas não desenvolvem. Doidinho. Por quê? Ah, não vou ceder, eu não cedo. Isso é meu? Então pouco me importando. Mandou receber para receber, ué. O que é isso? Então é claro que você tem muita confusão no início. Você fica assim, até meio desalentado às vezes, tá? Mas com o passar do tempo, com o exercício, você vai perceber o seguinte, eu sou eu, e quem está falando é outra pessoa. É simples, mas a gente complica muito no começo, por isso que não desenvolve, né? Então vem aquela entidade e diz, joga aquela baboseira toda e você fala assim, nossa, quanta fantasia da minha cabeça, né? Mas não importa se você achou fantasia, mas você tem que pôr um ponto de interrogação. Será que foi fantasia mesmo? É aí que está a questão. Bom, se você sente os reflexos da mediunidade na sua casa, e esses reflexos, eles costumam acompanhar a gente às vezes até desde a puberdade, não é fácil? Então, por que você seria médium no sofrimento da sua casa e não seria médium no seu espírito? Essa é a pergunta que tem que fazer.
Porque tem gente que sofre um absurdo, né, em casa, no trabalho, em vários locais, e chega na hora do centro, é um mutismo, é um silêncio, nada. Por quê? A pessoa fica esperando que o espírito brucutu vai em cima dele. E não é assim. Não é assim. Não é. Quem esperar isso daí pode morrer de velho e com a mediunidade toda estraçalhada, porque não vai adiantar. Não vai. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Alguém disse, e alguém com muita autoridade, vá receber na próxima semana. Acabou. Não tem o que discutir, né? É claro que apanhei muito para chegar até aqui, e ainda apanho, porque 50 anos parece um piscar de olhos. Então, muitas vezes você fica sem receber nada no centro espírita, no horário que deveria ter, você não recebe nada, não exercita, chega em casa, é aquele horror, porque em casa acontece tudo, e no centro espírita nada. Então tudo vai depender de exercício e de canalizar os espíritos para aquela hora, para aquele momento, para aquele instante. Eles têm que aprender uma disciplina também. Eles não podem fazer gato e sapato da gente. Bom, então, a Eugênia sabia o que ia acontecer. Temporariamente o espírito se aposta do seu órgão vocal, apropriando-se do seu mundo sensitivo, sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo como se fosse enfermeira, que concorda com os caprichos de um doente no objetivo de auxiliá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem empresta o seu veículo físico, ela reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Essa é uma vantagem, né, muito grande da mediunidade consciente. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe repercutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior, pela perturbação e sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser-lhe útil. O espírito em turbação é um alienado mental requisitando auxílio. Olha, nos domínios da mediunidade é um verdadeiro tratado mesmo sobre mediunidade. Vocês veem uma descrição perfeita da psicofonia consciente, né? Tudo que ocorre na psicofonia em que a gente tem consciência do fenômeno. Nesse caso, né, ela é uma enfermeira. Ela está cuidando do paciente, aceitando a sua inferioridade, contribuindo com o que ela pode para que ele fique mais acessível à ação do doutrinador, ou que André Luiz gosta mais, esclarecedor, né, do que doutrinador. Então, quando o médium se mantém consciente,
ele controla melhor, então, as intenções do comunicante. Temos de convir que com um demente em casa, o afastamento é perigoso. Aí que entra o problema da inconsciência. Porque se você não tem o controle, o espírito pode fazer melhor o que quiser com o seu corpo, por exemplo, ou com as pessoas que estão do lado, né? Mas eu digo para vocês, é muito difícil ser médium inconsciente e ter um controle sobre o próprio corpo. Não é fácil. Há alguns doutrinadores que engessam o médium. Engessam. O que eu quero dizer com isso? Porque não pode fazer assim, porque não pode gritar, porque não pode estrebuchar, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha, eu me lembro bem que o Valdo me disse uma vez, e ele tem razão, quando você vai participar de uma sessão, seja como médium consciente ou inconsciente, ou como esclarecedor, você tem que visitar um pronto-socorro. Lá no pronto-socorro, o médium encontra todo mundo assim, né, falando baixinho, né, bem comportado, né? Eu vim aqui porque eu cheguei dos espaços infinitos. Ele vai falar isso? Claro que não. O que é que você recebe no pronto-socorro? Pessoas doentes de todos os matizes, que estão com dor, que estão sofrendo, e é claro, fazendo os outros sofrer também, né? Porque ninguém é santo. Então, eu sempre digo, o esclarecedor que exige que o médium seja, não é, uma vestal, ou que se comporte como tal, ou que tenha um comportamento pacífico diante, por exemplo, de um sofredor, faça-me um favor. É porque ele não é médium mesmo. Porque a gente sabe das necessidades do paciente que a gente está recebendo. Eu não digo que a gente comece a cair da cadeira, esbofetear todo mundo, mas gritar, falar que a pessoa não vale nada e dizer certas coisas, não vai falar palavrão, que o médium fecha a boca. Quantas vezes a gente já fechou a boca, né? Ele fala assim, mas a gente não deixa sair. Mas ele tem necessidade de ser ele mesmo. Se eu engessar o médium, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Tudo menos uma verdadeira incorporação. Tudo menos isso. Não é? Eu já fui em sessão em que o espírito começava a falar mais forte, a bater na mesa. Ah, meu filho, o médium tinha que calar a boca, né? Porque o esclarecedor não entendia que o médium tinha necessidade de passar um pouco da agressividade do espírito comunicante, porque senão é o médium que vai explodir, é ele. E como eu digo, ninguém vai sair estapeando ninguém, né? Caindo da cadeira, falando palavrão, não é isso. O palavrão o espírito fala mesmo, não adianta. Não adianta. Mas a gente fecha a boca. Por quê? Porque como a Eugênia, a gente sabe o que ele vai falar antes que ele coloque para fora. Então você pode segurar, né? Então, por isso que ele diz aqui, né? E no inconsciente, no médium consciente, se você se afasta do corpo, é perigoso, porque ele pode cair, ele pode tirar a roupa que já tem o tecido. Meu pai ia nas fazendas, contar para vocês, 25 quilômetros ele andava a pé. Chegava lá, o que ele encontrava? Uma mocinha
16, 17, 18 anos, que era segura por 10 homens musculosos, atletas, e não conseguiam segurar totalmente. E quando meu pai chegava e dizia, solta, eles saíam tudo correndo. Por quê? Papai, antes de ir, era um preparo enorme para enfrentar uma turma dessa, né? E ter certeza da ação do mentor. Precisa ter muita fé, né? Então, a gente está acostumado com todo tipo de manifestação de espírito e sabe que os médiuns inconscientes, eles dão rabanada assim, eles jogam o médium no chão, eles pegam o machado para correr atrás das pessoas. Por quê? São espíritos selvagens, né? Mas o que tem que ir à frente é a fé. Então, quando está numa reunião em que tem um médium inconsciente, o que ele precisa de muita ajuda, muita, né? Nós já temos casos aqui no centro, dolorosos, difíceis, em que o médium inconsciente tenta se equilibrar, mas não é fácil. Então, a Eugênia, então, pode tomar o corpo, né, num átimo de segundo, pode voltar a controlar o corpo. Será que a médium está vendo o comunicante? Não está. Porque o seu esforço de preservação das próprias forças é muito intenso. E ela não pode ter a concentração mental necessária para ver-lhe a forma exterior. Vejam que interessante. Porque muitas vezes o médium consciente se pergunta, por que eu não vejo o espírito que está se comunicando? Por essa razão. Porque o médium está concentrado no trabalho que ele tem que realizar, que ele precisa realizar. E não adianta o doutrinador ou esclarecedor ficar dizendo, o espírito está aí, que cor que está o terno dele, como é que ele se apresenta? Não é assim, não é assim. Não é assim, vim porque cheguei, vim dos espaços infinitos. Não é. Não é. Né? Então, a gente sabe por que a capacidade visual não está aberta. Não está aberta porque nós temos que nos concentrar naquilo que é essencial, que é a expressão verbal do espírito. Nós temos que concentrar a nossa atenção. Por isso que não temos ideia. Agora, se perguntar ao médium se ele sabe mais ou menos o que o espírito estava pensando, isso ele sabe, né? A gente pode escrever, olha, esse espírito estava numa espécie de caverna, né? Ele está como que enjaulado. Ele não está aqui no ambiente de sessão. É outra coisa do erro do esclarecedor. Ele não sabe onde mentalmente o espírito está. E ele exige que o espírito esteja ali com ele. Mas não está. Não está. Tudo é uma questão de mente, de pensamento. Então, às vezes a gente recebe um espírito que está fortemente fixado num determinado lugar e com determinadas questões que lhe são primordiais. Por exemplo, eu recebi uma vez um espírito de um usurário. E eu via perfeitamente o local onde ele estava, era uma espécie de uma cela, mas ele não se dava conta de que era. E com moedas reluzentes, né? E títulos bancários, o cofre, todas as questões relativas ao que ele tinha ajuntado.
E ele não queria que ninguém adentrasse aquele lugar. Por quê? Era só dele. Quando o esclarecedor começou a falar com ele não deu a mínima pelota, nem respondeu. Por quê? Por que ele não respondeu? Porque na mente dele aquele local era inexpugnável, ninguém podia entrar. Então o esclarecedor, ele precisa se socorrer daqueles espíritos que estão ajudando na sessão. Por quê? Porque ele precisa ter mais ou menos na cabeça dele o que está ocorrendo com esse espírito. Senão ele vai errar a condução da doutrinação. Então o que aconteceu nesse caso? Né? Devagarinho eu fui introduzindo na cabeça dele, pelo pensamento, que ele poderia deixar entrar pessoas que ajudariam a cuidar do patrimônio dele. Pela primeira vez, ele começou a achar que ele poderia sim ter alguém ali, tipo auxiliar, né, na manutenção do seu pecúlio, da sua riqueza. E aí iniciou-se uma conversação. Mas esse espírito precisou ser trazido pelos benfeitores muitas vezes, com comunicação ou sem comunicação, para poder despertar. Então, se alguém está há 200 anos da nossa era, do nosso tempo, você tem que ter ferramentas para trazer esse espírito à realidade, e ele muito raramente vai conhecer a nossa realidade. Muito. Ele não está aqui. Então tem de tudo numa sessão. Tudo. O importante é que a gente saiba que o esclarecedor não pode impor a vontade dele ao comunicante. Ponto. É isso que ele tem que fazer. Por isso mesmo, ele tem que agir ouvindo o que ele tem para dizer, para depois retribuir dentro do que o espírito está esperando que ele fale. Bom, então, qual é o tipo de transe da Eugênia? Não é muito profundo, pois a médium conserva a consciência, a memória está presente e há uma corrente mental ligando o seu cérebro ao do espírito comunicante. Dá-se o fenômeno de dissociação, com ênfase ou predominância da função cerebral da fala, com rebaixamento de atividade de outros centros. Essa é uma questão também que precisa ser bastante estudada e que eu não aprofundei neste livro. Falei um pouco mais em A Obsessão e Suas Máscaras, o problema do transe. Por quê? No transe você tem um fenômeno que se chama dissociação cerebral. Então, uma parte do cérebro do médium se exalta, ou se distingue, ou realça. E as outras partes do funcionamento cerebral, elas rebaixam. E na dissociação é isto. Você tem ou aumento da função de determinadas regiões, rebaixamento de outras. É uma dissociação do cérebro. E essa dissociação, ela é benigna, quer dizer, é uma dissociação temporária, porque você está dando ao espírito a oportunidade de utilizar o seu cérebro. Quando ele se for, tudo volta ao normal. Então nós, quando dizemos que a mediunidade produz uma dissociação cerebral benigna,
é porque ela voltará, o cérebro voltará ao normal quando a entidade não mais estiver se comunicando. Mas, se o espírito for de um inimigo e ficar constantemente utilizando o nosso cérebro, essa dissociação pode ser por muito tempo. Na psicofonia sonambúlica, é o caso da Celina, e também descrita nos domínios da mediunidade. E o fenômeno é descrito pelo mentor. Devotada companheira de nosso ministério espiritual, Celina já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável denoro, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de espíritos inferiores. Por muitos anos ela lutou para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava. Acrisolou as faculdades mediúnicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos. É abnegada servidora na construção de valores do espírito. A clarividência, a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade e representando, por isso, valiosa colaboradora de nossas realizações. Dirigente humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria e, repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com o que se faz menos acessível às forças da sombra. Então nós estamos aqui diante de um outro tipo de médium, médium sonambúlico ou inconsciente, que as palavras são as mesmas. E um outro tipo de dissociação cerebral, em que toda a parte do córtex consciente se apaga para apenas e tão somente agir de forma inconsciente. Como isso se dá? Através da intermediação da pineal. Não são médiuns frequentes, são raros. Como nós vimos aqui, a Celina, ela entra facilmente num estado sonambúlico. E nós sabemos que isso não é fácil. Mas o mentor explica. Ela não é apenas médium por acaso. Ela é a médium que construiu uma faculdade notável por seus exemplos, por sua moralidade. Suportou o marido, um espírito que ela prometeu ajudar antes da reencarnação, devotou seus filhos, cumpriu seus deveres dentro do lar. Enfim, um modelo de pessoa simples, honesta, trabalhadora e que vincula o seu trabalho dentro da espiritualidade ao aspecto do dever a ser cumprido perante Jesus. Enfim, é um belo exemplo para nós. E também
que atingiu uma certa evolução espiritual, sem dúvida nenhuma, pelo tipo de mediunidade que ela é capaz de oferecer. Então, com esta ficha, ela tem largos créditos na espiritualidade. Como é que se deu, então, a recepção? No início, a médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Qual se fora atraído por um vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Auxiliado pelo cooperador da casa, guardião espiritual que o trouxe ao recinto, sentou-se com dificuldade, mantendo-se intensamente ligado ao cérebro mediúnico. Então, do mesmo modo que aconteceu com a Eugênia, a Celina ficou ao lado do corpo físico, mas levou praticamente toda a sua aura para fora desse corpo físico, e o comunicante se precipitou em cima do seu corpo físico, sentou-se à cadeira, tomou conta do seu cérebro para poder falar. De Celina partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Veja bem, ela deu mais liberdade ao espírito. Por quê? É de uma forma inconsciente. Ela está dormindo. Mas, veja, ela exerce uma coerção sobre ele. Branda, mas exerce. Porque ela tem estofo moral. Ela tem bagagem. E ela pode fazer isso. Então, quando nós vemos alguém sofrendo muito com a mediunidade e é um médium sonambúlico, o espírito, no início, faz o que quer do médium, porque ele deve para ele alguma coisa. Ele tem ascendência moral sobre ele. E aí que está a necessidade que o médium tem do autoconhecimento, da reforma íntima. Aí que está. Porque médium pode atuar de qualquer maneira, de forma primitiva, tudo bem. Mas médium que deseja usufruir da mediunidade para avançar espiritualmente, tem que seguir as regras do autoconhecimento e da reforma. Porque senão, o espírito vai sempre ter controle sobre ele. Mas o esclarecedor, ele precisa ter muita paciência com um médium assim. E a gente não nota muito, porque o esclarecedor, como não tem mediunidade, ele acha que é simples a questão. Que a pessoa pode a qualquer hora, a qualquer momento, tomar conta de tudo. Não é assim. Não é. E o médium sonambúlico, ele tem dívidas muito sérias do passado. Ele precisa ser auxiliado, e muito no começo, a fim de que ele possa soerguer-se. Não é fácil, não. Então, aqui eu falo também, né? Então, no transe de Celina, dá-se um fenômeno de dissociação cerebral mais completo. As áreas da fala são ressaltadas, enquanto há rebaixamento do estado de consciência. Há, nesse caso, amnésia lacunar. Quer dizer, a médium não se recorda daquele momento da vida psíquica. Quando ela acorda, ela não sabe nada do que aconteceu. Isso se chama amnésia lacunar.
uma falta de memória para aquele trecho que aconteceu na vida dela, na recepção da mensagem. Ela não se lembra. Mas é um fenômeno muito bonito, muito lindo, principalmente quando espíritos de altas esferas dão comunicação. E o médium é assim. Tem mais liberdade, bem mais. E a dissociação cerebral, ela se dá em muito maior escala. Mais regiões do cérebro que estão apagadas e outras ressaltadas. Entendeu? Por isso que são fenômenos diferentes. Um mais intenso, o outro menos. E há outras modalidades também, através da voz, mas aí, né, tem casos de xenoglossia, mas aí não é incorporação ou psicofonia. São os casos de materialização, em que você tem uma corneta materializada, e a partir dessa corneta é que os espíritos emitem o som. Uma garganta ectoplásmica. Então, não é o fenômeno de psicofonia, é um fenômeno de efeito físico. A gente precisa, né, fazer a distinção. Há casos belíssimos retratados pelos metapsiquistas. Um deles, numa sessão dessas, de materialização, em que o espírito falava um chinês antigo, né? Foi tomada nota das vogais, enfim, do registro da voz, e depois eles constataram que era uma linguagem muitíssimo antiga. Enfim, os metapsiquistas, eles tiveram reuniões assim extraordinárias de grande confirmação da existência do espírito, né? Há um outro fenômeno também que Kardec registra e que com Chico Xavier acontecia muito, que é o da transfiguração durante uma sessão de incorporação. O que se dá na transfiguração? Consiste na modificação do aspecto do corpo físico do médium. Você olha para ele, não é ele, é o espírito que está comunicando. Entenderam o que é transfiguração? Todos os mesmos. Então, nesse caso é que se dá a lei, por exemplo, no caso do Chico, era comum a transfiguração. Olhava para a cadeira dele, não via mais ele, era outra pessoa. Então, é o seguinte, na transfiguração, dá-se um fenômeno, por exemplo, de psicofonia inconsciente, ele era sonambúlico, inconsciente, mas existe um fenômeno de ectoplasmia também. Então, o perispírito do espírito comunicante aparece. Vê que interessante? É uma transfiguração. Como Chico tinha muito ectoplasma, né? Tanto assim que as mais belas reuniões de materialização se deram lá na casa dele, ele tinha muito ectoplasma mesmo. Então, em determinados casos da sessão de desobsessão, que ele participou dessas sessões dezenas e dezenas de anos, havia, além da recepção da mensagem de forma sonambúlica ou inconsciente, havia o fenômeno da transfiguração. Então, existem uns aparelhos nas sessões mediúnicas. Os mentores que acompanham as reuniões mediúnicas dos encarnados utilizam-se de um aparelho denominado psicoscópio, com o qual tem ideia do rendimento do intercâmbio daquela sessão. Esse aparelho, claro, nós ainda não temos aqui, né?
Então, é um aparelho que funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. Essa é uma descrição de Aulus. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. A gente está fazendo uma sessão, mas é mal da conta de receber os espíritas, e aqui está sendo fotografado, visto por aparelhos. Tem aparelho de toda a natureza para ajudar ao máximo os espíritos comunicantes, né? Imaginou, a hora que tiver um desses aqui na Terra materializado, a gente vai poder ter mais informações sobre o teor psíquico da reunião, e se nós estamos ajudando ou não. É assim que os mentores sabem para onde eles têm que levar os espíritos para se comunicar. Porque eu repito sempre isso, há dezenas de anos eu falo nessa casa, e eu repito sempre: desorganização é do homem, da criatura humana, mas organização perfeita é do mundo espiritual. Mas como a gente julga os outros pela gente, nós achamos que é tudo uma bagunça, como nós mesmos fazemos, mas não é. Então, este aparelho, através desse aparelho, os mentores conhecem a equipe de encarnados, nós, com a qual trabalham, segundo as radiações que projetam, o que torna possível, então, o planejamento da obra que podem realizar no tempo. Igualmente, eles contam com uma tela, uma espécie de gaze muito tênue, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado aproximadamente. O mentor espiritual, ao manobrar a pequena chave num dos ângulos do aparelho, faz com que o tecido suave cubra-se de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Uma vez sensibilizado, o retângulo exibe variadas cenas, das quais o espírito comunicante é o principal protagonista. Esse retângulo é chamado de condensador ectoplasma. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a observação da equipe espiritual, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, auxiliado pelas energias magnéticas do mentor. Então, é por isso que eu sempre falo, preciso munir-se da fé e da certeza de que estamos sendo auxiliados. Então, diante de cada médium, tem um condensador ectoplásmico. Esse condensador recebe os pensamentos dos assistentes. E ali é jogada a força ectoplásmica. Quando o espírito se comunica, ele está lidando com força ectoplásmica também, do médium. E, através da emissão das ideias, ele projeta sobre o aparelho e as cenas se movimentam. É por isso que muitas vezes a gente está assim e do nada o espírito começa a falar: mas eu estou me vendo, que lugar é esse? E não sei o que, não sei o que lá. São as cenas que se desdobram para ele. E se nós tivermos um bom ambiente dentro da sala, isto se faz de uma forma harmônica e muito bem feita. É por isso que as sessões de intercâmbio, elas não têm visitante. Elas são realizadas quase sem visitantes. Por isso que é preciso pedir ordem ao mentor se pode ou não a pessoa frequentar naquele dia que pede.
porque não pode variar muito o ambiente da sala. Tem que haver harmonia. Antigamente as reuniões eram realizadas na sala maior do centro espírita, com todo mundo ouvir, não é? Mas hoje em dia a gente sabe que é um método que não é muito legal, né? Porque não produz os efeitos necessários, né? E terminando, o hóspede espiritual em geral, um irmão ainda muito ligado à matéria, precisa mudar os seus sentimentos menos dignos. Contemple então os reflexos de sua própria mente, à maneira de pessoa que se examina através de um espelho. Ao ver a sua própria história sendo narrada, muitas vezes ele cai em lágrimas, tomando maior contato com a sua situação espiritual. O êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. Então, todas as pessoas que estão na sala, que são passistas, eles não são só passistas. Estão ali para ajudar o ambiente espiritual que vai se desenrolar, e uma sessão de desobsessão ou de comunicação ou de desenvolvimento é uma importante sessão daquilo que conhecemos como especialidade, a psiquiatria. Porque é um grande auxiliar da saúde mental das pessoas. Então nós temos que levar a sério uma reunião dessa. Embora os outros não tenham muito respeito pelas sessões que os espíritas fazem, mas não é essa maneira como ela é vista pelo plano espiritual. Aliás, né, as questões espirituais ainda não são relevantes para a imensa maioria da nossa população, infelizmente. Mas nem por isso nós devemos desanimar, devemos continuar a dar todo o nosso apoio a uma sessão como essa, que é um grande auxiliar da saúde mental da população humana. Eu peço desculpas pelo atraso, mas tive problemas seríssimos na vinda para cá. Agradeço ao Maida por ter começado e peço a vocês relerem o capítulo em casa para guardar melhor, né? E nos prepararmos para a próxima aula. Muito obrigada.